Graça e paz de Cristo Jesus. Eu quero refletir com vocês, tomar como base um texto riquíssimo da bibliografia sagrada, primeiro livro de Reis, capítulo 19, a partir do verso 1 até o verso de número 18. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, foi ao deserto caminho de um dia e foi se sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se a dormir debaixo do zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho ou a caminhada. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Então ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me matarem. E Deus lhe disse: sai para fora, põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia montes e que quebrava penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa, suave e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: o que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo caminho teu para o deserto de Damasco, e chegando lá,
unge a Azael, rei sobre a Síria, e também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também Elias, filho de Zafate, de Abel-Meolar, ungirás profeta em teu lugar, e há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000 de todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Ao Senhor, nosso Deus, seja glória, seja louvor, sempre eternamente. A palavra de Deus nos dá direção, a palavra de Deus nos conecta à vontade e aos preceitos do Pai. A palavra de Deus, ela nos fortifica, ela nos fortalece, ela nos levanta. E com base na palavra de Deus, eu quero discorrer nesta oportunidade sobre a temática, as atitudes que podem determinar o futuro. Atitudes que podem determinar o futuro. Nós vamos aprender neste episódio bíblico, nesta história fascinante da bibliografia sagrada, a saber, a história acerca do grande profeta Elias, homem de Deus, abnegado, cheio da presença do Espírito Santo, um homem que tinha uma comunhão profunda com Deus, mas mesmo com essa comunhão, mesmo vencendo os profetas de Baal, através da autoridade da palavra e do Espírito do Senhor Deus, não o isentou de passar pelas intempéries, de passar pelos momentos de tribulação, de depressão, de tristeza, de angústia, de dor. É por isso que está registrado na Bíblia Sagrada, no livro ou na Epístola Universal de Tiago, capítulo de número 5 e verso 17 e 18. A Bíblia nos diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a face da terra. E orou outra vez, e o céu deu a chuva, e a terra produziu o seu fruto. Que homem é esse? Que tipo de ser humano era esse? Que tinha uma ligação tão profunda com Deus, que tinha uma intimidade tão forte, tão estreitada com esse Deus, mas mesmo com toda essa comunhão, apesar de ser homem de Deus, a Bíblia diz que ele era também homem sujeito às mesmas paixões, às mesmas aflições, os mesmos sentimentos que cada um de nós. Nós iremos aprender neste episódio do primeiro livro de Reis, capítulo 19, do verso 1 ao 18, as atitudes que nós devemos ter para termos um futuro promissor, um presente abençoado. Mas também aprenderemos com esse texto as atitudes que nós não devemos ter, que Elias não deveria ter, mas teve, porque apesar de um grande homem de Deus, era um ser humano igual a todos nós, sujeitos às mesmas paixões e aflições, situações. E por conseguinte, a Bíblia também diz que ele enfrentou esses momentos de percalços. A Bíblia também ressalta e mostra claramente, pois a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Deus não esconde a fraqueza do homem. Deus não esconde o pecado do homem
pela sua palavra. Deus não é um Deus que faz com que a sua história real, veraz, verdadeira, seja como um conto de fada, ilusório, fictício, uma fábula. Não, a Bíblia mostra cada detalhe, cada situação. Na Bíblia o pecado é pecado. Na Bíblia a angústia é angústia. Na Bíblia não tem máscara, não tem maquiagem. A Bíblia mostra cada um como é. Por isso, mostrou e revelou também no episódio de Elias, que apesar de ser um tremendo homem de Deus, era ser humano sujeito às mesmas situações, às mesmas aperturas, aos mesmos sentimentos que eu e que você, os mesmos tipos de circunstâncias que eu e você passa. Aprenderemos em primeiro lugar acerca das atitudes que Elias teve, que nós não devemos ter. A Bíblia diz que ele procurou fugir do problema. Então, em primeiro lugar, a atitude que ele teve foi de fugir diante do problema. A Bíblia diz no verso 1 do capítulo 19 de 1 Reis, que Jezabel, quando soube do que ele havia feito pelo poder de Deus com os profetas de Baal, pediu-lhe a cabeça, jurou-lhe de morte. Angustiado, agoniado, temeroso pela própria vida, a Bíblia diz no verso de número 3, o que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi, chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. Primeira atitude que ele teve, que nós não devemos ter, é fugir do problema. Apesar de homem de Deus, teve o seu momento de deficiência, de debilidade, de fraqueza, e pensou, e não só pensou, mas se levantou e pôs-se em fugir de Jezabel. Quantos dos senhores, das senhoras, de vocês que vão receber essa palavra, de nós, que quando nos deparamos com situações semelhantes a essa, não agimos assim, não queremos fugir, não queremos ir para longe, não queremos enfrentar a situação. Só que esta é, na verdade, uma atitude equivocada, errada. Porque se nós fugirmos do problema aqui, o problema acontecerá em outro lugar. Ele tentou fugir do problema. Verso de número 3. Então vai a lição aqui em primeiro lugar. Não fuja do problema. Não fuja das circunstâncias difíceis. Porque Deus é soberano sobre todas as coisas. A segunda lição está no verso de número 4. Ele procurou se isolar no lugar chamado deserto. Verso de número 4 diz assim: ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi-se sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Então a segunda lição, ou a segunda atitude que Elias teve, que nós não devemos ter, é procurar se isolar. E ele, Elias, se isolou, foi para um lugar, num trajeto de um dia de caminhada, para encontrar um lugar solitário, um lugar isolado, que ele pudesse estar. Quantos de nós, no meio dos percalços da vida, muitas vezes queremos nos isolar? Talvez você possa expressar, mas ficar sozinho é bom. Ficar sozinho
dá condições para nós refletirmos. Sim, ficar sozinho em determinadas situações é muito bom, mas diante de situações extremas, não podemos estar a sós. Precisamos buscar auxílio, primeiro em Deus, depois daqueles que podem nos ajudar. Ele procurou o isolamento. Talvez você não saiba, e se sabe, vai confirmar-se mais ainda agora. Isolamento total é um dos indícios, é um dos prenúncios fortes de uma profunda e intensa depressão. Talvez você não saiba, mas um dos indícios dos transtornos psíquicos, psicossomáticos, é a fuga, é o isolamento. E ele, em primeira instância, tentou fugir do problema. Na segunda, tentou o isolamento no deserto. Então vai a orientação de Deus para você. Não se isole, não fuja do problema, porque Deus tem um propósito em tudo. Terceira lição, atitudes que Elias teve, que nós não devemos ter. Terceira lição está também no verso de número 4. Deixou ser vencido pela situação. Elias se deixou consumir-se pela situação, pelas circunstâncias, pelo atual problema. Quando ele disse consigo mesmo e com o próprio Deus: já basta, chega, eu não suporto mais, Senhor. Eu não aguento mais, Senhor. Permita-me mais uma vez aplicar esta palavra, sentindo a presença do Espírito de Deus operar, trabalhar, ministrar nesta palavra os nossos corações. Quem sabe você já disse: eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu não aguento mais, já basta, acaba comigo, Senhor, tira a minha vida, eu não suporto mais essa situação, eu não suporto mais este problema, dá cabo da minha vida, Senhor. Foi a mesma expressão usada por Elias, o grande e poderoso profeta do Senhor. Oh, meus amados e queridos irmãos, nós não estamos isentos de passarmos por situações das mais absurdas e mais adversas. O inusitado acontece na vida do homem e da mulher de Deus. Perseguições, calúnias, perdas irreparáveis, dores. Jesus Cristo nos admoestou dizendo no Evangelho de João: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencereis também. Ele se deixou quando disse: já basta, Senhor. Ele entregou os pontos, na linguagem bem popular, ele entregou as rédeas, ele aparentemente desistiu ali. E quanto dos senhores e das senhoras, você que está agora vendo este vídeo, ouvindo esta palavra, já não disse consigo: eu já não aguento mais, eu vou parar, eu vou desistir. A palavra de Deus brada aos teus ouvidos, acalenta e penetra o teu coração, agora te dizendo: não é o fim, é só o começo de um novo tempo, de um novo ciclo, de uma nova história na sua vida. Então, ele deixa essa lição, a atitude que nós não devemos ter, que Elias teve. Deixou ser vencido pela situação, como está dito no verso também de número 4. Mas a quarta lição que nós precisamos aprender e aplicar na nossa vida para que possamos ter um futuro abençoado, promissor, de acordo com a vontade
de Deus para as nossas vidas, de acordo com os propósitos e os desígnios de Deus para a nossa vida, pois a vontade de Deus para nós sempre será boa, agradável e perfeita. A quarta lição que nós podemos extrair deste texto ainda também está no verso de número 4, pois ele pautou o seu presente pelas situações do passado que os seus pais tiveram no passado, quando ele expressou: ah, Senhor Deus, eu não sou melhor do que meus pais. Assim como os seus pais enfrentaram adversidades, tiveram situações dificílimas e muitas delas fracassadas, ele estava querendo dizer: o que aconteceu com a minha família, eu também não estou isento que aconteça comigo. Ele estava querendo dizer: o problema que aconteceu lá, a maldição que houve lá, as intempéries que ocorreram lá, também vão acontecer comigo. É importante pontuarmos aqui, meus queridos e amados irmãos e irmãs, que as questões que ocorreram na nossa história, na nossa família, não tem que ser uma realidade no nosso presente. Vou repetir, para que fique fixado, gravado na sua mente e na tábua do seu coração. As experiências que nossos familiares tiveram em suas vidas não tem que permear o nosso presente, pois nós somos filhos, somos filhas, somos servos de Deus. Uma vez que Cristo entrou na história de nós outros, que entrou na nossa vida, está escrito na palavra do eterno Deus, quando o apóstolo Paulo registrou inspiradamente na segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 5 e verso 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas do passado passaram-se e eis que tudo se fez novo, absolutamente tudo. Ele tentou pautar o seu presente com as experiências do passado. Quero declarar que toda maldição que veio dos teus antepassados é bloqueada através do sangue de Jesus, através da entrega da sua vida a Cristo. Uma vez que Cristo entrou na história do homem, a saber, na nossa história, a nossa vida não é mais a mesma. Portanto, não aceite a maldição demoníaca, diabólica, hereditária, porque se nós estamos em Cristo, tudo se fez novo, e este novo de Deus é gradativo, é dia após dia, é o trabalhar de Deus, é o lapidar de Deus. Então, nesta hora, sentindo a alegria, a presença doce do Espírito Santo, receba agora a cura, receba agora a libertação, receba agora a ministração do alto, para que você não tenha e não receba sobre a sua vida o que Elias equivocadamente acabou trazendo e aplicando no momento da vida dele, pautando o seu presente pelas situações do passado, conforme o verso 4, quando ele disse: não sou melhor do que meus pais. Em quinto lugar, atitudes que nós não devemos ter na nossa vida para que possamos ser bem-sucedidos. O texto diz, do versículo 5 ao 7, que ele se acomodou com a situação. Ele, diante do problema, diante da situação, ele não só foge do problema,
não só se isola no deserto, não só se dá por vencido diante da situação, quando disse já basta, eu não aguento mais, e ainda ele tenta pautar o seu presente pelas experiências do passado, e em quinto lugar, ele se acomoda com a situação. O verso de número 5 ao 7 diz assim: e deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come. E ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou uma segunda vez e o tocou e disse: levanta-te, come, bebe, se alimenta, porque te será muito longa a caminhada. Deus está falando conosco. Levanta-te, come, bebe, se alimenta, porque não é o fim. Ainda muito longa te será a caminhada. Elias se acomoda por 2 vezes, mesmo alimentando-se, mesmo recebendo a provisão de Deus, deitou e dormiu. Deus está nos despertando nesta oportunidade com esta palavra: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Então é uma atitude que nós não devemos adotar na nossa vida, é de acomodação. Precisamos todos os dias lutar, batalhar, reagir, mas não no poder e na força da carne, mas na autoridade e no poder do Espírito Santo, por meio da palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, também na sua segunda carta, no capítulo de número 10 e verso 4, ele diz de forma inspirada que as armas das nossas guerras não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Enquanto eu libero esta palavra, enquanto nós ministramos esta palavra, eu sinto que o Espírito de Deus está tocando a sua vida, está quebrando grilhões, destruindo cadeias, libertando vidas. Sim, é você mesmo que está ao alcance desta palavra. A palavra é com você, ministro e ministra de Deus, homem e mulher de Deus, serva e servo de Deus, senhor e senhora, jovem, adolescente, você que está ao alcance desta palavra. Deus tem um futuro melhor, Deus tem uma história promissora para você, mas não tenha atitudes como esta de Elias. Não deixe ser tomado, consumido pelas circunstâncias. Não se acomode, reaja, lute, porque Deus está com você para te dar força. Mas também tem nesse texto uma sexta atitude que Elias teve, que nós não devemos ter. Ele procurou dar as suas próprias justificativas. Versículo de número 8 ao 10, diz-nos assim: e levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Verso de número 10, e ele disse:
tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para atirarem, para me matarem. Ele aqui, na sexta atitude que nós não devemos ter, ele procurou nesse texto dar as suas justificativas, colocando dentro de uma ótica humana. Ele não estava errado. Humanamente falando, ele estava até certo, mas dentro da ótica de Deus, do propósito de Deus, ele estava equivocado. A sua natureza humana falou mais forte. Por quê? Porque Deus já havia dado vitórias poderosas, grandiosas a ele. Não o daria também nessa situação? Não entraria com livramento, com escape, com mudança, com justiça, com juízo? Saiba que Deus não dorme e nem tosqueneja. Ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Portanto, não dê as suas próprias justificativas para Deus, porque Deus, ele nos proporciona todos os meios, todas as condições para sermos mais que vencedores. Por quê? Porque ele já nos dera vitórias poderosas. Ele já fora conosco em muitas outras adversidades e problemas. E nós saímos ilesos, saímos de pé, saímos vivos, estamos de pé para a glória do nome dele, do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Se Deus foi conosco em muitas situações, não será conosco agora, não será com você agora. Então, não tenha a atitude que Elias teve, dando as suas próprias justificativas. Agora, eu me preparo para concluir esta reflexão, mas quero ainda discorrer acerca das atitudes que Deus queria que Elias tivesse e que Deus, por conseguinte, quer que tenhamos. Para quê? Para termos um futuro abençoado e um presente promissor. Atitudes que determinam o nosso futuro. Em primeiro lugar, versículo de número 9, Deus fala com Elias: levanta-te, alimenta-te para continuar a caminhada. Verso de número 9, e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a Elias e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? Deus queria que Elias entendesse que o lugar não era a caverna. O lugar que ele deveria estar não era isolado, não era fugindo, não era se entregando às circunstâncias e à situação. Mas Deus queria que ele tivesse a atitude de se levantar, de aproveitar a provisão de Deus, o tempo de Deus, o momento de Deus, em que Deus enviara o seu anjo para dar alimento, para dar água, para o animar, para o fortalecer. Eu quero dizer-lhes neste momento que Deus é poderoso para enviar o seu anjo. Deus é poderoso para chegar até você, na situação que você, porventura, possa estar enfrentando. E Ele te alimenta, Ele te encoraja, e Ele te diz: estar na caverna não é o teu lugar. A caverna
pode ser uma passagem. A caverna pode ser um momento na sua vida, mas a caverna não é lugar para ficar. Deus diz para ele, o encoraja, o incentiva e lhe dá a primeira lição que ele deveria aprender, que era de se levantar, se alimentar e continuar a caminhada. Verso de número 9. E em segundo lugar, a segunda atitude que Deus quer que tenhamos e queria que Elias tivesse e aprendesse, era que ele não deveria se isolar. Então, em segundo lugar, a atitude que Deus queria que Elias tivesse era que ele não se isolasse, não se acomodasse, não se conformasse, não se entregasse, não se isole, não se acomode, não se conforme, como está dito também no verso de número 9. Entrou numa caverna, passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo dentro desta caverna? A caverna não é o seu lugar, Elias. Deus está falando para nós outros nesta oportunidade. O seu lugar não é ficar aí. O seu lugar não é estar nesta condição. Deus tem algo melhor e mais excelente para você. Você não pode se conformar. Você não pode aceitar o diabo agindo, aceitar o pecado dominando, aceitar uma vida promíscua, suja, contrária aos propósitos de Deus, permeando a sua mente e coração. Você não pode aceitar um ministério dessa forma. Deus tem algo melhor, maior, e está falando, dando-te direção, mostrando-lhe o que deve ser feito. Então, a segunda lição é: não se isole, não se entregue, não se acomode, não se conforme. Mas ainda há uma terceira lição que está também no texto, no verso 11. Deus queria ensinar a Elias e mostrar-lhe que ele deveria se levantar, sair daquela condição e se apresentar diante de Deus. Não fique chorando pelo leite que se derramou. Não fique remoendo o passado. Se levante. Eu tenho algo maior, mais poderoso, mais forte, mais intenso, mais profundo, mais tremendo para a sua vida. Então, em terceiro lugar, Deus o convida a sair daquela condição e se apresentar perante a sua face. Verso de número 11. E disse-lhe Deus: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento, e depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. O enfoque aqui, nesta lição, é que Deus convida Elias em se levantar e sair daquela condição. Deus está falando, Deus está revelando, Deus está nos direcionando a sair dessa situação, a se levantar em meio a essas circunstâncias. Para quê? Para primeiro se apresentar diante daquele que pode mudar o seu problema, que pode resolver quaisquer situação, que é se apresentar diante de Deus. Quantos irmãos
Quantos, meus queridos, se apresenta diante do homem da terra, mas não se apresenta diante de Deus. Não se apresenta diante de Deus, diante daquele que pode mudar a sua vida, que pode mudar a biografia do seu ministério, que pode transformar a sua situação. Quando nós nos achegamos a Deus, Ele se achega a nós outros, porque é Ele que sabe o pensamento que tem a nosso respeito, conforme Jeremias 29:11, quando Deus disse através do profeta: eu é que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e não para o mal, para dar o fim e futuro que esperais e que desejais. Deus tem o melhor para você. Portanto, saia dessa condição, se levante em meio a essa condição e se apresente perante o Senhor, o Rei da Glória, o Todo-Poderoso. Mas ainda há uma quarta e última lição para que eu possa concluir esta reflexão, esta análise bíblica e esta revelação da parte de Deus para as nossas vidas. Deus estava querendo ensinar a Elias uma nova experiência. Versículo de número 12. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa, suave e delicada. O que Deus estava querendo que Elias aprendesse era ter uma nova experiência, diferente da qual ele já havia tido. Quantos de nós nos acostumamos com as experiências que tivemos com Deus e contamos muitas vezes somente os lauréus do passado, somente as vitórias e os feitos de Deus no passado? A minha Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus quer lhe dar novas experiências. Mas onde nesse texto está dizendo que Deus queria lhe dar novas experiências? Elias estava acostumado em ver a Deus, em compreender Deus no terremoto, no fogo, nas grandes manifestações, mas ainda não conhecia Deus através do silêncio, de uma brisa mansa, de uma brisa suave, de uma voz meiga, de um sussurrar suave. Agora Deus estava querendo ensinar a Elias a não só conhecê-lo nas suas grandes obras, nos seus grandes feitos, mas principalmente conhecer a sua vontade, a sua voz, perceber esse Deus nas coisas mais simples, mais singelas, mais puras, mais humildes. Quantos de nós estamos esperando ver um grande e miraboloso anjo? Quantos de nós estamos esperando vir Deus no terremoto, no fogo, na tempestade? E Deus muitas vezes está a nos falar através de uma brisa mansa e suave. Então, esta era também a lição que Deus queria que Elias aprendesse. Uma quinta e última lição. Deus queria ensinar a Elias e quer nesta oportunidade nos ensinar que a caverna não é lugar
de um homem e de uma mulher de Deus. Por quê? Porque as nossas atitudes, elas determinam o nosso futuro. Não é a vontade de Deus que o homem viva na caverna. Verso de número 13. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Deus estava chamando a atenção de Elias para mostrar-lhe que a caverna não era o lugar dele. E eu quero aproveitar a oportunidade que Deus nos dá por meio de sua palavra para também aplicar a nós outros. A caverna não é o seu lugar. Deus não te chamou para ficar assim, para viver desta forma. Portanto, levante-se, vamos em frente. Deus quer palestrar, quer falar, está falando, está te encorajando, está te levantando para que você possa sair daí e continuar a caminhada para a glória do seu nome. Bendito seja o nome do Senhor. Ao Senhor Jesus, ao eterno Deus, seja a glória nesta noite. Eu sinto a presença do eterno Deus ministrar a nossa alma. Eu sinto a presença do eterno Cristo, do Espírito da verdade, confirmar no seu coração e dizer-te que a caverna não é o seu lugar. A caverna não é o nosso lugar. E uma sexta e última lição: o Senhor não quer ficar ouvindo as nossas desculpas, os nossos lamentos, mas quer que tenhamos atitude de crer no seu amor, de crer que Ele zela, que Ele cuida de nós, de confiar que mais do que a sua provisão, Ele é o nosso provedor. Deus quer que aprendamos. Deus queria que Elias aprendesse a confiar, a crer no seu zelo, no seu cuidado, no seu amor, na sua provisão, nele como provedor, confiar no seu eterno poder. E nos chama também o Senhor para participar ativamente disso. Eu quero glorificar ao nome de Jesus, porque Deus chama você, chama a nós para sermos participantes disso. Então, se levante, se alimente para continuar a caminhada. Não se isole, não se acomode, não se conforme. Saia dessa condição em nome de Jesus e se apresente perante o Senhor, porque Ele tem resposta para a sua situação, e resposta de vitória, resposta de triunfo, resposta de um futuro e de um presente abençoado para louvor de seu nome. Deus quer te dar, nos dar uma nova experiência, uma experiência diferenciada, mais estreitada, mais aprofundada. Deus quer te levar a um nível mais profundo de intimidade com Ele, a ponto de perceber a voz do Senhor num sussurro, e você dizer, e nós dizermos: o Senhor está aqui. O Senhor está no ambiente, o Senhor está penetrando, está falando, está bradando, está sussurrando nos nossos corações e aos nossos ouvidos. O Senhor não quer que vivamos
estejamos enfiados, enclausurados em uma caverna. A caverna não é o teu lugar. E em último, ele quer que nós venhamos a assumir as rédeas da situação, mas confiando no seu amor, confiando e crendo que ele cuida de nós, confiando que mais do que a provisão, ele é o nosso provedor e colocou à nossa disposição o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor. Contudo, eu quero orar com você e por você. Amado e soberano Deus, obrigado pela tua poderosa palavra. Abençoa a vida de uma forma especial deste homem, desta mulher, deste ministro, desta ministra, deste filho, desta filha que está recebendo a sua palavra nesta hora, e que o teu Espírito Santo haja de uma forma sobrenatural na sua mente, no seu coração, trazendo libertação, trazendo cura agora, trazendo o milagre que o teu filho, que a tua filha precisa. Ah, amigo Espírito Santo, pelo poder da tua palavra inspirada, trabalha, manifesta-te a esta pessoa, a este homem, a esta mulher, quebrando os grilhões, destruindo cadeias, gerando libertação e salvação, restauração, encorajamento, avivamento, gerando e trazendo o teu poder para que o teu filho, a tua filha, possa ter um futuro abençoado e um presente também promissor pela tua presença. Te glorificamos e eu creio que neste momento o Senhor está fazendo milagres extraordinários na vida da tua filha e dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus, a quem seja glória, domínio e poder, hoje e sempre. Amém. E lembre-se, vida de vitória e de poder é vida na palavra de Deus. Graça e paz.